Rede Pública de Ensino Catarinense recebe novos ônibus. 100 novos veículos serão repassados aos municípios até o início do ano letivo. Contorno sul de Maringá será duplicado. Obras recebem investimentos de 450 milhões de reais do governo do estado. Polícia Civil Paranaense cumpre 44 mandados. A ação tem como alvo o grupo familiar envolvido com o tráfico de drogas. Punição maior para o crime organizado. Senado aprova projeto de lei que aumenta a pena para envolvidos em facções criminosas. Caos nos aeroportos brasileiros. Vendaval em São Paulo atrasa voos em conexões em todo o país. Banco Central Americano reduz juros nos Estados Unidos pela terceira vez consecutiva. E você vai ver ainda, Coca-Cola anuncia brasileiro como novo CEO. Novo gestor terá o desafio de aproximar ainda mais a marca do público. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela companhia em todo o Brasil. Nós estamos ao vivo agora 8h04 no horário de Brasília. O governo de Santa Catarina entregou nesta quarta-feira 30 novos ônibus escolares para o transporte de estudantes das redes públicas de ensino. O evento, que contou com a participação do governador Jorginho Melo, marca a segunda etapa da iniciativa, que concederá 100 novos veículos até o início do ano letivo do ano que vem, pelo programa Escola Boa do Movimento Educação Levada a Sério. O investimento nos 100 novos veículos foi de 43,6 milhões de reais, dos quais 21,8 milhões foram repassados pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. O governo do estado também viabilizou mais 22,4 milhões de reais para a aquisição de mais 51 veículos para transporte escolar, entre ônibus e vans, adquiridos diretamente pelos municípios. Nós vamos entregar até fevereiro do ano que vem, é isso, professor? 100 ônibus. Por quê? Isso faz com que o aluno falte menos na escola, faz com que ele tenha conforto, faça com que a evasão escolar, que desista, reduza muito, né? Então é tudo de bom. A qualidade dos ônibus é muito boa que nós compramos. É Volkswagen, é uma marca boa. Quem é que não gosta da Volkswagen, né? É um ônibus forte, resistente e todo ele adaptado. A UDESC contribuiu com metade dos recursos para a compra dos 100 ônibus, que começaram a ser entregues já em novembro pelo governo do estado aos municípios catarinenses. A aquisição e repasse dos novos ônibus irá reforçar e ampliar rotas de transporte escolar por todo o estado, especialmente referente às mudanças do novo ensino médio. Dessa forma, todos os estudantes terão acesso às novas oportunidades de formação, independentemente da localização geográfica. Em Santa Catarina, recursos de um programa estadual de castração de cães e gatos começaram a ser liberados. 4 municípios já estão aptos para realizar os mutirões locais. A iniciativa prevê mais de 80 mil castrações gratuitas até o final do programa. O programa Pet Levado a Sério iniciou os repasses para os municípios que concluíram a documentação necessária para firmar os convênios. Uruçanga, Rio Negrinho, Xanxerê e Nova Itaberaba são as primeiras cidades a receber valores para a execução dos mutirões de castração. Com isso, vamos conseguir ajudar os municípios a promover saúde pública, controle populacional, diminuir o abandono e os maus tratos. Já temos aí marcados os primeiros mutirões de castração dos municípios, olhando e enxergando o bem-estar dos nossos animais aqui no estado. Em Uruçanga, o primeiro mutirão já foi realizado. Cerca de 50 animais passaram pelo procedimento na Unidade Básica de Saúde do bairro Bom Jesus. A etapa inicial priorizou tutores com renda per capita de até um salário mínimo e meio, conforme critérios definidos pelo município. É uma satisfação para Uruçanga ser a primeira cidade do estado a receber o PET Levado a Sério. Um programa que veio para fortalecer o trabalho contínuo voltado à causa animal. Fico muito feliz em acompanhar a iniciativa desse programa que vem para ajudar diretamente nossos animais e apoiar as famílias que mais precisam.
Os repasses continuam conforme cada município conclui a homologação exigida para a adesão ao programa. Para além do financiamento, os municípios recebem apoio técnico, capacitações e orientações sobre guarda responsável e formação de agentes públicos. Ao todo, o programa prevê mais de 80 mil castrações em 273 municípios catarinenses. O governo do Paraná e a Prefeitura de Maringá formalizaram o convênio que autoriza a nova etapa do projeto de duplicação do contorno sul. A assinatura do documento permite que o município de Maringá inicie o processo licitatório para a obra, que vai receber o maior aporte estadual já destinado a uma intervenção de infraestrutura urbana na região noroeste do Paraná, com investimento de 450 milhões de reais. Olha, nós estamos fazendo um convênio hoje, como eu tinha prometido, do dia 10 de dezembro. A Prefeitura vai, dia 18, fazer audiência pública, que é uma exigência de lei e até uma sensatez, né, da Prefeitura, do governo, de poder ouvir a população, ver o que precisa, talvez, melhorar no projeto, apesar que eu acho que o projeto está muito bem feito, mas é sempre importante ouvir a comunidade. Fazendo essa audiência pública, existe a necessidade, obviamente, da apresentação do projeto ambiental, algumas outras adaptações burocráticas que são necessárias. Ali tem uma rede de alta tensão, então nós temos que ter também uma autorização da ANEEL. O prefeito já fez algumas reuniões com a ANEEL sobre isso e, obviamente, daí é o prazo de licitação, que vamos colocar aí 90 dias úteis a partir do momento da publicação. Com cerca de 12 quilômetros de extensão, o projeto prevê a duplicação completa entre a BR-376 e a PR-317, com pavimento rígido em concreto, 17 viadutos, passarelas, uma ponte, vias marginais e ciclovias. O contorno sul deve se tornar uma das principais rotas de integração entre Maringá, Sarandi, Paysandu e Marialva, além de oferecer uma alternativa para motoristas que seguem para Paranavaí, Campo Mourão e entre outras regiões. Olha, uma obra histórica, uma obra tão aguardada, porque quem transita por essa região da cidade, sobretudo em horas de pico, é uma via que está altamente congestionada. Por esse eixo passam milhares de veículos, grande parte da riqueza do Paraná e, obviamente, tínhamos esse compromisso com a cidade de Maringá de poder reprojetar a cidade do futuro. Por isso vai fazer muita diferença, não só para Maringá, mas todo o fluxo de carga e de passageiros que passa pela região do contorno sul e não tem outra opção. Não vai usar o contorno norte e não pode mais usar a Colombo. Então, nós nos vemos obrigados a aceitar esse fluxo. A duplicação do contorno sul é uma demanda antiga de moradores e do setor produtivo. Hoje, o trecho apresenta desgaste acentuado do pavimento, buracos e superlotação de veículos, o que compromete a segurança de motoristas e diminui a agilidade do transporte de cargas. Um sonho muito antigo e que demanda muito trabalho, empenho. O governo fez a sua parte e nós nos comprometemos a estarmos aqui antes do final do ano para assinar o convênio. Agora, o município cumpre cada etapa com audiência pública, consultando os órgãos que estão envolvidos, para que a gente, em 2026, inicie essa obra grandiosa, em concreto, moderna, duplicada para Maringá e região. Esse investimento do governo do estado muda radicalmente e é uma demonstração de parceria que a gente vem clamando há muito tempo. E agora o governador Ratinho Júnior nos ouve e nos proporciona esse benefício. No Paraná, uma operação da Polícia Civil deflagrada na manhã desta quinta-feira cumpriu 44 mandados judiciais contra uma organização criminosa composta por um núcleo familiar. O grupo é investigado por atuar na distribuição de drogas em cidades da região sudoeste do Paraná. Agentes da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal do Paraná cumpriram 35 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão preventiva nas cidades de Palmas, Francisco Beltrão, Pato Branco, Guarapuava, Mangueirinha e São João, na região sudoeste do estado. A investigação, iniciada em maio deste ano, identificou que o grupo era liderado por um homem que está preso. Mesmo encarcerado, ele seguia coordenando integralmente as operações de tráfico
tráfico por meio de uma estrutura operacional externa composta majoritariamente por familiares e uma rede de facilitadores e distribuidores que executavam as ordens recebidas. Ao longo das apurações, foram identificadas diversas apreensões de entorpecentes ligados aos suspeitos. Em março, um primo do líder do grupo foi preso em posse de mais de 1 quilo de cocaína. Em maio, outros 2 homens foram presos com mais 13 quilos de maconha. Já em julho, durante as investigações, um irmão e um primo do mesmo indivíduo foram presos em flagrante enquanto transportavam quase 17 quilos de maconha em um veículo que pertencia à mãe dele. Na operação desta quinta, os policiais apreenderam elementos de prova que servirão de base para a investigação do caso e a total desarticulação da organização criminosa. O Senado aprovou o projeto de lei que aumenta as punições para o crime organizado. O texto já tinha passado pela Câmara dos Deputados e foi endurecido antes da aprovação. O Senado brasileiro aprovou na noite de quarta-feira um projeto de lei para reforçar o combate ao crime organizado, que ganhou relevância após a mega operação policial de outubro no Rio de Janeiro, a mais letal da história do país, que deixou mais de 100 mortos. Proposta inicialmente pelo presidente Lula após a operação, a iniciativa passou por sucessivas modificações e foi apoiada por partidos opositores de direita que buscam a política linha dura contra organizações do narcotráfico. O Senado aprovou por unanimidade o texto, que passou pela Câmara no mês passado. Ele deve ser votado novamente na Câmara para confirmar as alterações e segue para a sanção presidencial. O projeto de lei cria um novo crime específico, o de facção criminosa, para grupos que exercem controle territorial ou realizam operações violentas interestadual, que será punido com 15 a 30 anos de prisão. A pena para um líder de facção poderá chegar a 60 anos, com o máximo de agravantes. O Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital são as principais facções que atuam no país. No fim de outubro, uma mega operação contra o Comando Vermelho matou 117 criminosos e 5 policiais no Rio de Janeiro. E a forte ventania que atingiu a Grande São Paulo entre quarta-feira e amanhã desta quinta provocou um efeito em cadeia na aviação comercial e deixou os 2 principais aeroportos da capital paulista em situação de colapso. Juntos, Guarulhos e Congonhas somam 344 voos cancelados desde ontem, resultado das rajadas inéditas que chegaram a mais de 96 km por hora em Congonhas e ultrapassaram 98 km em outras regiões de São Paulo. Nessa quinta, foram 100 cancelamentos nos 2 terminais. Os saguões amanheceram lotados com filas extensas nos balcões das companhias aéreas e passageiros, inclusive, dormindo nos bancos à espera de informação. As consequências também se espalharam para aeroportos do Rio de Janeiro e de Brasília. Em razão das conexões, voos foram cancelados e atrasados nos principais aeroportos do país. Nessas imagens que você viu, imagens do aeroporto de Recife. E agora a gente vai fazer uma pausa e a seguir você vai ver: Banco Central americano reduz os juros pela 3ª vez consecutiva. Maria Corina Machado faz a primeira aparição pública após 11 meses escondida no próprio país. E a Coca-Cola anunciou um brasileiro como novo CEO da companhia. Depois do intervalo, a gente volta já já. Santa Catarina está na potência máxima. Até 2026, teremos 1.000 quilômetros de nova rede trifásica. O Celesc mudou o nosso padrão de vida, vamos dizer assim também, né? Antes a gente tinha muita preocupação de queimar aparelhos e com essa mudança não tivemos mais esse problema. Hoje a gente pode investir em maquinários maior, né? É assim, somando energias, que governo do estado e Celesc constrói a maior rede trifásica da história. A vida precisa de cuidados. E para garantir saúde, é preciso dedicação, presença, laços fortes e esforço constante.
A Casan está passando por uma profunda reestruturação com investimentos recordes em infraestrutura de água e esgoto em todo o estado. Mais segurança no abastecimento e ampliação no saneamento com mais qualidade e eficiência. Governo de Santa Catarina e Casan. Cuidar da vida é nossa maior obra. Com o aumento da temperatura e das chuvas, aumenta também o risco de desastres. Se estiver no litoral, na serra, em uma região próxima a rios, cachoeiras ou com histórico de enchentes e alagamentos, antes que aconteça, se informe sobre um local seguro para o caso de uma emergência. Respeite os alertas da Defesa Civil. A prevenção pode salvar você ou alguém que esteja em situação de risco. Todo mundo pode ajudar a salvar uma vida. Lembra como estava a nossa cidade? Aí a prefeitura chegou chegando. De 2021 para cá, são mais de 130 obras concluídas. Só este ano foram 46 obras anunciadas e ou entregues. E o investimento em mais de 11 carros 0 quilômetro. Um total de 57 melhorias em 2025 para Garopaba. Tem obra por todo canto. E agora mais um pacotão de 45 obras e ruas para serem pavimentadas. Mas onde tem? Aqui tem. Aqui também 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 tem. Meu bairro de Cara Nova. É acessibilidade, segurança e conforto para você, trabalhador e família. E não para não. É muita obra ao mesmo tempo. Tem praça no Siriú vindo aí e o Parque da Lagoa das Capivaras. E alô, Areias de Palhocinha! A máquina por aí vai demorar para desligar. São 26 ruas para pavimentar. É a prefeitura que mudou a cara de Garopaba em ação. É o maior investimento já realizado na cidade. É mais que trabalho, é servir nossa gente. Essa é a Garopaba pra frente, cuidando da gente. Sabia que 1 a cada 5 lubrificantes vendidos no Brasil é adulterado? E pode parecer óleo de motor, mas na verdade é algo muito pior. O óleo lubrificante falsificado danifica o motor e outras partes móveis do seu carro, aumentando em muito o risco de acidentes. Além do prejuízo, você pode estar colocando seu carro e sua vida em jogo. Então fique atento. Muitas vezes parece óleo lubrificante, mas pode ser veneno. Saiba como se proteger e compartilhe este alerta. Santa Catarina está na potência máxima. Até 2026, teremos 1.000 quilômetros de nova rede trifásica. Acredito que para tudo acontecer tem que ter um início. Antigamente nem luz não tinha aqui na nossa comunidade. Com a chegada da luz trifásica, aí a gente teve novas ideias, a gente teve sonhos, que a gente viu a possibilidade da gente crescer. Celesc, para mim, ela está dando vida aos nossos sonhos. É assim, somando energias, que Governo do Estado e Celesc constrói a maior rede trifásica da história. Pix News de volta pelo horário de Brasília, agora 8h21. O Instagram apresentou nesta semana o Seu Algoritmo, um novo recurso impulsionado por inteligência artificial. Ele permite aos usuários ver e ajustar o algoritmo que configura a seção de Reels, o feed e vídeos curtos. O novo recurso foi apresentado nesta quarta-feira. A empresa promove a novidade como um avanço pioneiro rumo a um maior controle por parte do usuário. O aplicativo, propriedade da Meta, lançou seu algoritmo acessível por meio de um ícone no canto superior direito do Reels, o feed de vídeos curtos. A função mostra os temas que o Instagram considera de interesse do usuário, com base em seu histórico de visualizações, e permite digitar temas específicos para refinar o fluxo de conteúdos recebidos. Em uma publicação, a Meta disse que agora as pessoas podem indicar diretamente à plataforma quais temas querem ver, com recomendações que se ajustam em tempo real. Reguladores e usuários exigem cada vez mais que as plataformas de redes sociais ofereçam maior transparência na seleção de conteúdo. Para as empresas, os algoritmos são um ingrediente secreto para atrair a atenção dos usuários, portanto, costumam resistir a uma maior transparência.
O Instagram afirmou que à medida que os interesses evoluem ao longo do tempo, querem dar maneiras mais significativas de controlar o que se vê e disse que está liderando o caminho ao oferecer esse nível de transparência e controle. A ferramenta foi lançada nesta quarta-feira nos Estados Unidos e, segundo a empresa, em breve estará disponível mundialmente em inglês. O Banco Central americano cortou com divisão de opiniões a taxa básica de juros em 0,25% pela terceira vez consecutiva, por preocupações sobre o mercado de trabalho norte-americano. A redução é por preocupações sobre o mercado de trabalho. O novo corte deixa a taxa de juros na faixa entre 3,50% e 3,75%, em linha com as expectativas do mercado. Os dados disponíveis dos setores público e privado sugerem que a perspectiva para o emprego e a inflação não mudou muito desde nossa reunião em outubro. As condições no mercado de trabalho parecem estar esfriando gradualmente e a inflação permanece um pouco elevada. Em apoio aos nossos objetivos, considerando o equilíbrio de riscos para o emprego e a inflação, o Comitê Federal de Mercado Aberto decidiu hoje reduzir nossa taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. O Fed adiantou que prevê também pelo menos mais uma redução de taxa de juros no ano que vem devido aos riscos que o mercado de trabalho enfrenta. A divisão entre os 12 membros do Comitê de Política Monetária do banco ficou mais acentuada nessa votação, já que 2 integrantes votaram a favor de manter os juros inalterados, enquanto o outro queria uma redução maior. As previsões do Fed para 2026 podem mudar na medida em que o governo federal divulgue os dados macroeconômicos, cuja publicação teve que cancelar por causa do fechamento parcial conhecido como shutdown. Maria Corina Machado fez a primeira aparição pública em 11 meses nesta quinta-feira em Oslo, na Noruega. Após a viagem secreta, ela chegou tarde para participar da cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz, que foi recebido pela filha. Ana Corina Sousa recebeu o prêmio em nome da mãe e fez o discurso de agradecimento. Na clandestinidade desde agosto de 2024, Maria Corina Machado conseguiu sair da Venezuela com a ajuda dos Estados Unidos. My mother did everything to be here and she's on her way. Minha mãe fez tudo o que pôde para estar aqui e está a caminho. A prioridade dela era garantir que pudesse retornar à Venezuela. E estou incrivelmente grata por poder dar aquele abraço que esperamos há 2 anos. E enquanto nos abraçarmos como uma família que esteve separada por anos, estaremos pensando nos venezuelanos que ainda não podem fazer o mesmo. E não vamos parar até que todos possam. We will think of those Venezuelans who are not able to do so yet, and we will not be detained until they all do. Nesta quinta, Corina Machado fez sua primeira aparição pública em 11 meses em Oslo, na Noruega, para um grupo de apoiadores. Após uma viagem secreta, ela chegou tarde para participar da cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz. A líder opositora apareceu diante do público depois por volta de 2 horas da madrugada, pelo horário local. Cerca de 100 apoiadores a esperavam, cantando e gritando palavras de ordem pela Venezuela, para vê-la acenar da sacada do Grand Hotel, um gesto que costumam fazer os laureados com o Prêmio Nobel da Paz na capital norueguesa. Além da filha, a mãe de Machado, Corina Parisca, as 3 irmãs e outros 2 filhos compareceram à cerimônia. Hay tantas historias de gente que lo ha dado todo por la libertad y creo que eso es lo que ella más repitió en ese discurso y perdón. Há tantas histórias de pessoas que deram tudo pela liberdade e acho que foi isso que a Ana mais enfatizou naquele discurso. Perdoem as lágrimas, mas foi muito emocionante. Era possível sentir a energia do mundo presente ali. O Comitê do Nobel entende o que estamos enfrentando e esse reconhecimento nos enche de nova esperança. Vamos ser livres, nunca duvidamos, mas hoje temos mais um motivo para manter essa certeza. No es que no lo hemos dudado, pero hoy tenemos una razón más para mantener esa certeza. O chavismo, que tem desqualificado o reconhecimento à líder da oposição, convocou uma marcha para esta quarta-feira em Caracas. De acordo com a vice-presidente venezuelana Delcy Rodrigues, a cerimônia em Oslo foi um velório e um fracasso total.
O presidente americano Donald Trump afirmou que os Estados Unidos apreenderam um grande petroleiro na costa da Venezuela em meio às crescentes tensões entre Washington e Caracas. A afirmação foi no início de uma mesa redonda com empresários e altos funcionários. Tem sido um dia interessante em termos de notícias. Acabamos de apreender um petroleiro na costa da Venezuela. Um grande petroleiro, muito grande. O maior já apreendido, na verdade. Outras coisas estão acontecendo, então vocês verão isso mais tarde e conversarão com outras pessoas. Trump acrescentou que o petroleiro foi apreendido por boas razões e assumiu que os americanos vão ficar com petróleo. O presidente republicano, que iniciou uma campanha contra o governo de Nicolás Maduro desde que chegou ao poder, não deu detalhes sobre o navio, o proprietário ou seu destino. As declarações do republicano aumentam ainda mais as tensões entre Washington e Caracas. Em uma entrevista recente a um site político, Trump considerou que os dias de Maduro estavam contados. Washington também acusa o governo de Maduro ser um regime narcoterrorista. Por isso, iniciou em setembro uma campanha militar no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico para destruir o que considera lanchas carregadas de drogas. Pelo menos 87 pessoas morreram em ataques americanos a 23 embarcações, sem comprovação de que elas eram ligadas ao tráfico de drogas. O governo boliviano informou que o ex-presidente Luiz Arce foi preso nesta quarta-feira por policiais em La Paz, após o Ministério Público abrir uma investigação sobre um suposto caso de corrupção ocorrido durante o primeiro mandato dele como ministro no governo do ex-presidente Evo Morales. Arce, um político de esquerda de 62 anos, deixou o cargo em 8 de novembro. A saída dele marcou o fim de 20 anos de governos socialistas iniciado por Morales. Fontes do Ministério Público disseram que Arce terá que responder pelo menos supostos crimes de prevaricação e conduta antieconômica. Quando era ministro da Economia no governo de Morales, Arce autorizou transferências do Tesouro Público para contas pessoais de líderes camponeses, de acordo com a denúncia que o levou à prisão. O vice-presidente Emand Lara afirmou que o governo do centrista Rodrigo Paz está cumprindo a palavra, pois havia prometido enviar Arce para a prisão e todos aqueles que roubaram o país. Portugal é afetada por uma greve geral nesta quinta-feira que paralisou as conexões aéreas e ferroviárias e prejudicou o funcionamento de escolas e hospitais. O movimento é um protesto contra as reformas trabalhistas propostas pelo governo. A principal estação de trem de Lisboa ficou deserta, com a maioria das viagens canceladas, e a Companhia Aérea Nacional, TAP Air Portugal, suspendeu quase 2/3 dos seus 250 voos habituais. De acordo com os sindicatos, a coleta de lixo foi interrompida e as unidades hospitalares que tratam de casos não urgentes também suspenderam as atividades. Escolas e tribunais também foram afetados pela mobilização organizada pelos sindicatos, em resposta à lei proposta pelo governo minoritário de direita, que, segundo eles, visa simplificar os procedimentos de demissão, prolongar a duração dos contratos temporários e aumentar os serviços mínimos exigidos durante uma greve. O primeiro-ministro Luís Montenegro insistiu que as reformas trabalhistas, que incluem mais de 100 medidas, buscam estimular o crescimento econômico e o pagamento de melhores salários. Mas os sindicatos criticaram energicamente os planos. O desemprego em Portugal atingiu o nível mais elevado desde junho de 2013, quando o país precisou de ajuda do Fundo Monetário Internacional e da União Europeia para superar uma crise da dívida. A opinião pública apoia amplamente a mobilização. 61% dos entrevistados se manifestaram a favor da greve, segundo uma pesquisa publicada na imprensa portuguesa. O Senado mexicano aprovou um aumento das tarifas de importação para uma dúzia de países sem acordos comerciais com o México, entre eles Brasil e China.
Com a votação, o Congresso concluiu a tramitação legislativa de uma medida apresentada pela presidente Cláudia Sheinbaum. A reforma foi aprovada com 76 votos a favor e 5 contra, em uma sessão que avançou pela noite. 35 senadores se abstiveram, argumentando que o projeto foi feito às pressas sem analisar o impacto sobre a inflação e em resposta à pressão do presidente americano Donald Trump. Parlamentares governistas defenderam a reforma, afirmando que ela busca fortalecer a indústria nacional e ampliar os canais de abastecimento. Outros países afetados são Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Rússia, Tailândia, Turquia e Taiwan. As novas tarifas vão entrar em vigor em 1º de janeiro do ano que vem, ou seja, daqui a 2 semanas. E a mudança no comando da Coca-Cola ganhou contornos históricos com o brasileiro Henrique Braun anunciado como futuro CEO da companhia. Em meio à pressão sobre consumidores de menor renda e a busca por inovação, a gigante aposta em um líder que promete aproximar ainda mais a marca do público e acelerar o uso de tecnologia para sustentar o crescimento. Henrique Braun vai assumir a direção global da Coca-Cola a partir de 31 de março. Em um comunicado, a gigante de refrigerantes afirmou que o próximo CEO vai se concentrar especialmente em aproximar ainda mais a empresa das necessidades dos consumidores e em usar a tecnologia como catalisadora do desenvolvimento e crescimento da companhia. Atual número 2, Braun trabalha para a marca há quase 30 anos e vai substituir James Quincey, que comandou a americana durante quase 9 anos e agora vai se tornar presidente executivo. Durante a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025, no fim de outubro, o brasileiro destacou as pressões que pesam sobre os consumidores de menor renda na América do Norte em uma teleconferência com investidores. Para responder a esse cenário, a Coca-Cola vem oferecendo cada vez mais versões menores das bebidas mais baratas na hora da compra, mas cujo preço por litro costuma ser mais alto. Em 2024, a empresa faturou mais de 47 bilhões de dólares, mais de 255 bilhões de reais, um aumento de 3% em relação ao ano anterior. Boa sorte ao conterrâneo Henrique Braun. E o Pix News de hoje fica por aqui. As nossas reportagens e esta edição completa você pode rever no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix News HD. A gente pede para você curtir, compartilhar os nossos conteúdos com os amigos nas redes sociais e no WhatsApp. Mais notícias na tela e o nosso site com as notícias do Brasil e do mundo. Você fica agora com o CinePix e o filme Um Natal de Descobertas. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.